Você gastou milhares de reais em mochilas de lona militar, facas de aço carbono e filtros de água importados que nunca saíram da caixa. Deixa eu te pintar uma imagem realista. O colapso chega, a infraestrutura desaparece e você precisa carregar 20 quilos por 10 quilômetros em um asfalto de 40 graus no Rio de Janeiro ou numa trilha lamacenta no interior de Minas. A realidade é brutal e não negocia com o seu ego ou com o seu sedentarismo acumulado em anos de escritório e delivery. Se o seu coração não aguenta 1 minuto de esforço em zona anaeróbica sem pedir socorro, o seu kit de primeiros socorros vai servir apenas para o próximo que encontrar o seu corpo. Sabe o que isso significa? Morte por falência sistêmica antes mesmo do primeiro tiro ser disparado ou da primeira enchente baixar. O tempo está se esgotando e a biologia é a única lei que você não consegue contornar com um cartão de crédito. A indústria de sobrevivência te mentiu descaradamente ao vender a ideia de que o equipamento compensa a falta de fibra física. 90% do que você comprou vai se tornar um fardo inútil porque você não tem a capacidade metabólica para mover esse peso sob estresse. Sobrevivência é chata, suja e baseada em termodinâmica básica, não em fantasias de filmes de ação onde o protagonista corre quilômetros sem suar. Se você quer ser paparicado e ouvir que ter um bunker cheio de comida é o suficiente enquanto você mal consegue ver os próprios pés, você está no canal errado. Mas se você quer saber como pessoas reais sobrevivem com recursos limitados, usando o próprio corpo como a ferramenta principal, presta atenção agora. Inscreva-se. Agora, se você quer ser do 1% que entende que o seu pulmão é mais importante que o seu calibre. Me diz nos comentários. Qual foi o equipamento mais caro e inútil que você comprou achando que te salvaria, enquanto sua resistência física continua a mesma de um sofá? Vou ser bem honesto com você. A maioria aqui vai ignorar o que eu vou dizer e continuar acumulando lixo eletrônico e metal caro. Número 1. O mito da força bruta versus a realidade da resistência cardiovascular. Muita gente acha que ser forte como um touro é o segredo, mas na sobrevivência real, o débito cardíaco é o que determina quem chega ao destino e quem fica pelo caminho. Quando o seu corpo entra em choque ou esforço extremo, o sangue se retira das extremidades para proteger os órgãos vitais, e se o seu VO2 máximo é baixo, o oxigênio simplesmente não chega onde precisa. Você não precisa do suco do Cariani ou do shape do Ramondino para fugir de um arrastão ou subir o Morro da Cruz com 30 quilos nas costas. Você precisa de pulmão e articulações que não gritem no primeiro quilômetro. A física do movimento não se importa com o tamanho do seu bíceps se o seu sistema de resfriamento, o suor e a respiração falhar sob o sol do meio-dia. Se você está treinando apenas para estética, você está construindo um motor de Ferrari num chassi de papelão que vai derreter na primeira subida íngreme. Número 2. A gestão de calorias e a eficiência metabólica em cenários de escassez. Em um colapso, a comida não é garantida e o seu corpo precisa aprender a operar em estado de cetose ou com baixo glicogênio sem desligar. A maioria dos preparadores brasileiros está acima do peso e sofre de resistência à insulina, o que significa que, sem açúcar constante, o cérebro deles entra em colapso cognitivo. A termorregulação depende da sua gordura visceral e da sua capacidade de manter a homeostase, mesmo quando o estômago está vazio há 24 horas. Se você não treina em jejum ocasionalmente ou não conhece seus limites de fadiga, você será o primeiro a tomar decisões estúpidas porque o seu cérebro está gritando por glicose. O preparacionismo real exige que você seja uma máquina flexível, capaz de queimar gordura estocada com a mesma eficiência que queima um prato de arroz e feijão. Número 3. Mobilidade articular e a prevenção de lesões catastróficas. No Brasil, o terreno não é plano e as calçadas são armadilhas de concreto quebrado, buracos e lama. Um entorse de tornozelo em um cenário de normalidade é um incômodo, mas em um cenário de crise é uma sentença de morte ou um fardo insuportável para o seu grupo. Se as suas articulações são rígidas e você não tem estabilidade de core, o peso da sua mochila vai destruir seus discos vertebrais em menos de 3 dias de caminhada. Invista em mobilidade, em alongamento funcional e em fortalecer os tendões, porque o aço da sua faca não pode consertar um ligamento rompido no meio do nada. Pensa com lógica por um segundo.
Do que adianta ter um kit de sutura se você é quem vai precisar ser carregado porque não consegue pular um muro? Número 4. O peso do equipamento e a ilusão do soldado de poltrona. Existe uma tendência de comprar tudo o que parece tático, resultando em mochilas de 35 quilos que ninguém consegue carregar por mais de 2 horas. A realidade é que cada grama que você carrega exige um custo metabólico que você terá que pagar com água e comida, dois recursos que serão raros. Se você não consegue caminhar 5 quilômetros no seu bairro hoje com 10% do seu peso corporal, você está apenas acumulando presentes para quem estiver mais condicionado que você. A simplicidade brutal de um corpo capaz de carregar o necessário é infinitamente superior à complexidade de um carrinho de mão cheio de tralhas que trava no primeiro terreno irregular. Sobrevivência é sobre ser o mais leve e eficiente possível, mantendo a capacidade de explosão se precisar fugir de uma ameaça imediata. Eu sei o que você está pensando. Cadê as armas, os antibióticos ou os rádios de longa distância? Entenda uma coisa: esses itens são secundários e requerem que você esteja vivo e lúcido para operá-los. De que adianta ter a melhor mira do estado se o seu braço treme de exaustão e o seu coração está batendo a 190 batimentos por minuto apenas por você ter subido uma escadaria? Higiene, água, fogo e abrigo vêm antes das táticas avançadas, e todos eles exigem esforço físico contínuo para serem mantidos. A hierarquia de prioridades começa no seu sistema biológico. Se a fundação está podre, todo o equipamento caro em cima dela vai desmoronar na primeira sacudida. Pare de tratar o preparacionismo como um catálogo de compras e comece a tratá-lo como um treinamento de vida, onde o seu corpo é o seu santuário e sua principal arma. A maioria de vocês vê esse conteúdo como entretenimento, enquanto come algo processado e volta para o Instagram para ver fotos de equipamentos que nunca usará. Você tem uma escolha. Agora, continuar sendo parte dos 99% que acumulam lixo e morrem por falta de fôlego, ou ser do 1% que entende os princípios da física e da biologia. Você quer sobreviver ou quer apenas parecer um sobrevivente nas redes sociais? A natureza não se importa com a marca da sua bota quando a hipotermia ou a exaustão térmica começam a desligar os seus órgãos. Vá ao seu equipamento agora e coloque a sua mochila de emergência nas costas. Se você não conseguir dar 10 voltas no quarteirão com ela sem sentir que vai desmaiar, você está despreparado. Nos comentários, me diz o seu tempo de caminhada de 5 quilômetros carregando 10 quilos e quando você vai começar a treinar para baixar esse tempo. Não me diga algum dia. Ponha uma data e um compromisso com a sua própria vida e com a vida da sua família. A normalidade que vivemos no Brasil é apenas um período de calma entre desastres econômicos, climáticos e sociais que se repetem ciclicamente na nossa história. A história humana é uma história de crises, e quem sobreviveu não foram os que tinham as cavernas mais cheias, mas os que tinham os corpos mais resilientes e a mente mais adaptável. Estar preparado não é paranoia, é uma responsabilidade adulta que você deve a si mesmo e a quem depende de você para não ser um fardo em tempos de caos. Se esse vídeo abriu seus olhos e te tirou da zona de conforto, inscreva-se porque aqui não somos um canal de entretenimento, somos uma escola de sobrevivência para a realidade nua e crua. Ativa o sininho para não perder as próximas aulas, porque o conhecimento é a única coisa que não pesa na sua mochila e ninguém pode te tirar. A aula de hoje sobre a biologia do sobrevivente termina aqui, mas o seu treinamento deve começar no momento em que este vídeo fechar. Não seja o preparador de prateleira que morre na calçada de casa por falta de pulmão. Vamos ficar táticos. Aula encerrada. Você ainda está aí por quê? O tempo está correndo e cada minuto de sedentarismo é um prego no seu caixão em um cenário de crise. Ser capaz de mover o próprio corpo e uma carga mínima é o requisito básico para ser considerado um ser humano funcional em um ambiente hostil. Pense na termodinâmica. Calor é energia, e se você não consegue gerenciar a sua energia interna, você é apenas entropia esperando para acontecer. Olhe para os seus filhos e pergunte-se se você tem a força para carregá-los por quilômetros se o carro parar de funcionar e o combustível acabar. Se a resposta for não, você não é um preparador. Você é apenas um colecionador de tralhas com uma falsa sensação de segurança. A dor do treino é temporária,
mas a dor do arrependimento em meio a um colapso é eterna e fatal. Escolha o seu sacrifício hoje para não ter que sacrificar a sua vida amanhã. O Brasil não é para amadores, e a sobrevivência exige que você seja um profissional da sua própria existência. Use a lógica. Se os recursos são finitos, a eficiência do motor que consome esses recursos deve ser máxima. Seu corpo é esse motor, e se ele está desregulado, sujo e fraco, ele vai falhar exatamente quando você mais precisar dele. Não espere o sinal de alerta para começar a correr, pois quando as sirenes tocam, geralmente já é tarde demais para quem não tem base física. A sobrevivência é para quem se prepara no silêncio e na disciplina, não para quem busca atalhos em lojas de camping. Lembre-se, o 1% que sobrevive não é o mais forte, nem o que tem mais balas, mas o que consegue continuar andando quando todos os outros já pararam por exaustão. Saia da frente da tela e vá testar o seu limite agora mesmo. A realidade é brutal e não negocia com ninguém, então trate de se tornar alguém com quem a realidade tenha dificuldade de derrubar. Até a próxima, se você ainda estiver de pé. Daria para falar por horas sobre a fisiologia do estresse, mas a prática ensina mais do que 1000 vídeos. Sinta o peso da mochila, sinta o ar queimando nos pulmões e sinta o suor escorrendo. Esse é o cheiro da vida se preparando para o pior. Seja o lobo, não a ovelha que espera o pastor que nunca virá. No Brasil, o único salvador que você terá em uma crise sistêmica é o par de pernas que você treinou hoje. A resistência muscular localizada vai salvar seus joelhos quando você precisar descer um morro com solo instável. A força de pegada vai garantir que você não solte a mão de alguém querido em meio a uma multidão desesperada ou uma correnteza. Não negligencie o básico em favor do exótico. Flexões, agachamentos e caminhadas longas são mais eficazes que qualquer gadget eletrônico de sobrevivência. A disciplina física gera disciplina mental, e em uma crise, a calma de quem sabe do que é capaz vale mais que ouro. Se você controla o seu corpo, você tem meio caminho andado para controlar o ambiente ao seu redor. Pense na biomecânica como sua aliada. Aprenda a distribuir o peso, a pisar com consciência e a respirar pelo diafragma. Isso separa os amadores que se cansam em 10 minutos dos profissionais que marcham o dia todo sem reclamar. A biologia não perdoa o descaso, e o tempo é um recurso não renovável que você está gastando agora. Faça cada batimento cardíaco valer a pena, construindo um corpo que suporte o peso da sua vontade de viver. Não seja apenas mais um dado estatístico em um relatório de desastre futuro. Seja o sobrevivente que os outros olham para saber o que fazer quando tudo der errado. O suor de hoje poupa o sangue de amanhã, e essa é uma máxima que nunca deixará de ser verdade. A jornada é longa, o caminho é difícil, e só os preparados verão o fim dela com dignidade. Mantenha-se hidratado, mantenha-se em movimento e, acima de tudo, mantenha-se realista sobre as suas próprias capacidades. A humildade de reconhecer a fraqueza é o primeiro passo para construir a verdadeira força de um sobrevivente. Este canal é para quem não tem medo da verdade, mesmo que ela doa como um treino de perna pesado em uma segunda-feira. Se você quer o caminho fácil, o mundo moderno tem muitas distrações para você, mas aqui o papo é reto. Obrigado por ouvir até aqui. Agora prove que você não perdeu seu tempo e vá fazer algo útil pelo seu condicionamento. O Fallout Capivara não é apenas um nome, é um lembrete de que até os mais calmos precisam estar prontos para a guerra pela vida. A resiliência é um músculo que deve ser exercitado todos os dias, sem exceção e sem desculpas esfarrapadas. O destino favorece os preparados e o azar persegue implacavelmente os negligentes. Sua vida é sua responsabilidade, não do governo, não da polícia e nem deste canal. Eu te dou as ferramentas e o choque de realidade, mas quem sobe a montanha é você. Não olhe para trás quando o caos começar, pois o que você não fez até lá não poderá mais ser recuperado. Concentre-se no agora, no seu corpo e na sua capacidade de persistir contra todas as probabilidades biológicas. A sobrevivência do mais apto não é uma sugestão, é uma descrição de como o mundo realmente funciona sob a superfície da civilização. Esteja entre os aptos ou aceite o destino dos que ficaram para trás. Encerramos por aqui com a certeza de que a dor da disciplina é muito melhor que a agonia da impotência. Vá treinar,
vá se preparar e, acima de tudo, vá viver para contar a história. Seria fácil falar o que você quer ouvir, mas o meu compromisso é com a sua sobrevivência, não com o seu conforto. O mundo não deve nada a você, e a sobrevivência é algo que você deve conquistar todos os dias com esforço e suor. A preparação física é o seguro que você paga com o seu tempo para garantir que terá um futuro quando o presente desmoronar. Não economize nesse seguro, pois ele é o único que realmente paga o prêmio quando o desastre acontece. Diga não à preguiça. Diga não às desculpas e diga sim à capacidade de lutar pela sua existência. O Fallout Capivara estará aqui para te guiar, mas o esforço é inteiramente seu. A cada passo que você dá hoje, você está um passo mais longe da fragilidade que mata tantos em tempos de crise. Fortaleça o seu corpo, blinde a sua mente e prepare-se para o que vier, porque a tempestade não avisa quando vai chegar. Aula encerrada. Agora o resto é com você e com a sua vontade de não ser apenas mais uma vítima da própria negligência. Lembre-se, o corpo humano é a máquina mais avançada do planeta, mas até a melhor máquina quebra se for mal cuidada e deixada para enferrujar. Não deixe o seu motor biológico travar quando você mais precisar acelerar para fugir do perigo. A sobrevivência é um esporte de contato com a realidade, e a realidade bate forte em quem não está condicionado a recebê-la. Treine como se sua vida dependesse disso, porque, em última análise, ela realmente depende. Não há glória na sobrevivência, apenas a continuidade da vida para quem foi inteligente e forte o suficiente para garanti-la. Fique tático, fique pronto e, acima de tudo, fique vivo.